bom dia, Jacareí. Hoje é terça-feira, 16 de maio. Você fica agora com o seu telejornal matinal ao vivo aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. A gente vai conhecer os projetos que devem ser votados amanhã na 16ª sessão ordinária da Câmara. E vamos falar também sobre a vacinação contra a gripe, que continua até o dia 25 de maio. E no segundo bloco, vamos receber aqui o investidor Gildo Chan. O assunto é investimento em tempos de crise. E conosco aqui no estúdio o repórter Rodrigo Romero. Bom dia, Rodrigo. Qual é o seu destaque para essa terça-feira? Bom dia, Elton. Bom dia, Patrícia. Bom dia. O meu destaque é a campanha que o TRE começou ontem para estimular ainda mais o cadastramento do pessoal na biometria, né? Que o ano que vem algumas cidades vão usar a biometria, não vão ser todas. As pessoas estavam pensando que o Brasil inteiro ia já no cadastramento biométrico, né? Mas ainda não. Só algumas cidades vão ter esse cadastramento. Até abril, tem umas informações aqui, do estado de São Paulo inteiro, tem 33 milhões de eleitores, até abril 22% só fizeram esse cadastramento. 7 milhões de pessoas, mais ou menos. Em 82 cidades já aconteceram, a votação já foi por cadastramento biométrico no ano passado. Então essa campanha começou ontem, para estimular ainda mais, incentivar o cadastramento biométrico. Aqui em Jacareí tem 2 zonas eleitorais, a 62 e a 396. E quem quiser, né, ainda não é obrigatório, mas é melhor não deixar para a última hora para fazer isso. Bem, então até amanhã. Não, começou hoje. Começou hoje essa campanha. E vai até o fim do ano agora, essa campanha de cadastramento biométrico. Vocês já realizaram o cadastramento biométrico? Também não. Jacareí está incluído nessas cidades onde, na próxima eleição, algumas urnas ou toda a cidade já vai estar, você vai poder utilizar na votação? Em algumas urnas apenas. 82 cidades do Brasil, aí vão ser 100%, mas Jacareí são apenas algumas urnas. A tendência é que a eleição é que todo o país... A partir da próxima, vai passar 2018, vai ter a eleição municipal 2020, aí acho que vai aumentar mais. Eu acho que na outra presidencial em 2022, aí sim, 100% do país já vai estar com a biometria feita. Tudo bem, então tem que ficar atento, né? E Jacareí realiza programação pela luta antimanicomial. A luta tem como objetivo defender os direitos das pessoas com sofrimento mental e combater a ideia de que a única forma de tratamento é a internação. Confira na reportagem de Daniela Santos. Olá, durante todo o mês de maio, a Prefeitura de Jacareí está realizando uma série de atividades na luta antimanicomial e a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto com a Solange Mendes, que é especialista na área. Muito bom dia, Solange. Fala um pouquinho mais dessas atividades, ela é voltada para uma área específica? Não, ela é de interesse de toda a comunidade. Nós queremos que a sociedade esteja conosco nessa luta. É um tema bem interessante que as pessoas conheçam, porque a gente vem de um histórico de tratamento de psiquiatria, onde se resumia apenas a internações psiquiátricas. E hoje nós temos uma nova forma de cuidar, que é em meio aberto, que são nos CAPs, nos outros serviços de saúde mental, na atenção básica. Então nós queremos que as pessoas conheçam o nosso trabalho, vejam que é possível essa nova forma de cuidar, onde a gente acredita que o paciente tem que ser protagonista do seu tratamento, onde ele junto constrói a proposta e é possível cuidar. Ainda há um preconceito muito grande, né, com essa questão. Sim, há um preconceito porque é uma proposta relativamente nova, né? É o que eu disse, antigamente só se tinha o hospital psiquiátrico como opção de tratamento e hoje não, hoje esses pacientes podem e devem conviver em sociedade, frequentar os recursos da comunidade, viver com a sua família e é possível e as pessoas precisam conhecer essa proposta e saber que é possível sim. Tá certo, Solange, muito obrigada pelas informações. E como eu falei, essas atividades elas vão acontecer durante todo o mês de maio. E a próxima atividade acontecerá no dia 18, que é quinta-feira, que vai ter uma caminhada com saída do Espaço Liberdade às 9 horas da manhã e com chegada no Pátio dos Trilhos. Já no dia 24 acontece uma peça de teatro com o nome A Casa Verde, que terá 2 sessões, uma às 10 da manhã e a outra às 8 horas da noite. E para finalizar o mês, no dia 29 de maio, que é uma segunda-feira, às 9 horas da manhã, no auditório da Câmara Municipal, vai ter uma conversa com mais informações sobre esse tema. É isso, Daniela Santos, para a TV Câmara de Jacareí, a TV pública da cidade.
Muito bem, a luta antimanicomial, o Rodrigo, que gosta muito de cinema, eu lembro daquele filme O Bicho de Sete Cabeças, que é um livro considerado, é uma grande obra de apoio para o pessoal que trabalha na luta antimanicomial, né? Acho que foi um filme de referência, Carraro, né? Filme de referência. Se não me engano, é a Laís Bodansky, que é a Laís diretora, Bodansky, né? Rodrigo Santoro é o protagonista. Primeiro papel de destaque do Rodrigo Santoro, assim, no cinema, né? Já tinha feito umas novelas, mas é um filme referência mesmo para essa luta antimanicomial, né? É muito importante ressaltar isso também. Muito legal o filme. Bom, então fique atento. É quinta-feira, dia 18, tem a caminhada. No dia 24, a peça teatral, Casa Verde. Um abraço aí para Milena, o pessoal do grupo de teatro que realiza essa peça. Uma peça muito legal, também inspirada na obra O Alienista, do Machado de Assis. Essa peça já rodou aqui em Jacareí. Nós já falamos sobre ela também na TV Câmara. E no dia 29 acontece uma roda de conversa sobre o tema na Câmara Municipal. Fique atento a essa programação. Vamos saber agora como é que fica o clima hoje e amanhã, na previsão do tempo da Clima Tempo. As temperaturas caem um pouco hoje aqui em Jacareí. O sol aparece entre nuvens e a umidade relativa do ar fica em 62%, sem chances de chuva. A mínima fica em 14 graus e a máxima chega aos 23. Amanhã vai fazer um pouco mais de frio. A nebulosidade predomina a maior parte do dia. A umidade do ar fica em 58%, também sem chances de chuva. Os termômetros variam entre 11 graus de mínima e 21 de máxima. E nesse mês comemoramos o Maio Amarelo, em que reforçamos a prevenção e a conscientização para um trânsito mais seguro. Atenção para a sinalização de trânsito. Vamos conferir agora onde estão os radares móveis na cidade. Hoje, terça-feira, os radares estarão nas avenidas Pensilvânia, Malek Assad, São Jorge, Elmira Martins Moreira e Lucas Nogueira Garcês, e na rua Tiradentes. Amanhã, quarta-feira, os radares estarão nas avenidas Dom Pedro I, Major Acácio Ferreira, Ademar Pereira de Barros e Presidente Humberto Castelo Branco, e nas ruas Bom Jesus e Expedicionário Armando Cavalcante. Muito bem, amanhã temos sessão de Câmara, mas antes de conhecermos os projetos da sessão que acontece amanhã, a partir das 9 da manhã, vamos rever como foi a sessão da semana passada no resumo da sessão. A Câmara Municipal aprovou na sessão de quarta-feira projeto de lei que altera a lei orgânica do município em relação à apreciação de contas anuais do prefeito. A principal mudança é a extinção do decurso de prazo, que é o tempo de 60 dias que a Câmara possui para analisar as contas do prefeito. Atualmente, caso o Legislativo deixe de analisar as contas dentro do prazo, elas são automaticamente aprovadas ou rejeitadas, conforme parecer do Tribunal de Contas. Com a nova regra, as contas do prefeito serão obrigatoriamente enviadas para a ordem do dia para que sejam votadas pelos vereadores em plenário. Na sessão, os vereadores também aprovaram 2 projetos que tornaram de utilidade pública 2 instituições de Jacareí: a Associação Doutores Coloridos, proposta pelo vereador Rodrigo Salomão, e a Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, de autoria da presidente Lucimar Ponciano. Na verdade, eu trabalho com os doutores, conheço o trabalho deles há mais de 10 anos. São pessoas sensacionais, ajudam os nossos pacientes nos diversos hospitais da cidade, e é comprovado cientificamente que o riso ele diminui a liberação do hormônio de estresse, e a diminuição desse hormônio provoca um aumento do sistema imunológico, fazendo com que os pacientes se recuperem mais rápido das doenças. A alegria é um remédio, então? A alegria é um remédio para todo mundo. Qual que é a importância de tornar de utilidade pública uma instituição? É porque eu acho que é importante, porque hoje, para ganhar subvenção de algumas instituições que investem em projetos sociais, uma das exigências é a utilidade pública. E além disso, no caso da utilidade pública do FEB, que é a Força Extraordinária Brasileira, eles têm um trabalho aqui de memória, né? Então é muito importante saber que Jacareí teve pessoas que participaram da Segunda Guerra Mundial arduamente, né? Então temos que valorizar isso. E são pessoas que têm história, comprometimento. Então eles não ficaram só na questão de guerra por defender a pátria, mas eles trazem
a questão do civismo, do patriotismo no dia a dia deles, né? Fora a organização deles, que para você receber o título de utilidade pública tem os critérios, e eles conseguiram atender todos os critérios, mostraram responsabilidade enquanto instituição, mostraram também que eles têm um bom diálogo com outras instituições e também eles têm vários projetos a instituir na sociedade de Jacareí, então merece ser reconhecida. Ainda na pauta, a Casa rejeitou os projetos de lei apresentados pelos vereadores Fernando da Ótica Original e Sônia Patas da Amizade. A proposta de Sônia era alterar o Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais para que fosse permitida a criação de aves para fins de consumo em imóveis da área urbana, desde que mantidos em locais adequados e limpos. Acho que não foi muito bem compreendido pelos nobres vereadores a intenção do meu projeto. Eu faço os projetos porque eu fui eleita pelo povo. E conforme as visitas vão sendo feitas nos meus gabinetes, eles vão trazendo os problemas. E eu fiquei muito chateada com o que aconteceu com essa senhora, que recebeu essa multa de R$450 por causa de 3 ou 4 galinhas que ela tinha como filha. E inclusive depois essa senhora faleceu depois de 4 dias, a filha veio no meu gabinete chorando. E outras pessoas também. Então, geralmente, quem cria essas galinhas são pessoas de baixa renda. Não é? Da forma que foi colocado, parece que Jacareí vai virar um galinheiro, e não é esse o objetivo. O objetivo é que as pessoas de baixa renda, ou mesmo as pessoas que estão tendo problemas com escorpiões, tivessem a liberdade de colocar 1, 2 galinhas de Angola. As pessoas que não têm esse tipo de ave no quintal, ela não vai começar a fazer a criação à torto e direito. Então, realmente, acho que foi mal interpretado, mas está aí, a gente está aqui pelo povo, eu fiz isso pelas pessoas que estiveram no meu gabinete pedindo, mas infelizmente não passou. Só que, como eu falei, minha preocupação realmente são com esses aracnídeos, escorpiões estão atacando as pessoas, e agora eu vou exigir, né, de direito meu de estar tendo uma solução para esse problema. Já o projeto do vereador Fernando da Ótica Original pretendia isentar idosos e portadores de deficiência física ou mental do pagamento de estacionamento de seus veículos em vagas da chamada Zona Azul em Jacareí. Infelizmente, todos os vereadores votaram contra este projeto, que daria a isenção para você que está nos ouvindo hoje, se você é idoso, se você é idosa, se você tem na sua casa alguém que sofre por uma pessoa que seja portadora de deficiência, fique sabendo hoje que todos os vereadores votaram contra esse projeto que dá isenção da cobrança da Zona Azul no município. Então eu saio aqui hoje como missão cumprida, tá? Não é porque todos votaram contra, mas eu vejo como missão cumprida que esse é um projeto que muita gente, milhares de pessoas me pediram para que eu fizesse, mas infelizmente os vereadores votaram contra. Por fim, a mesa diretora decidiu adiar para a próxima sessão a votação do projeto de reestruturação administrativa da Câmara. A proposta extingue o cargo de diretor da TV Câmara e transforma os cargos de secretário-diretor de comunicação e secretário-diretor jurídico em cargos efetivos que devem ser ocupados por servidores de carreira. As alterações propostas pela mesa vão ao encontro da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que em novembro do ano passado julgou procedente uma ação do Ministério Público que questionava a forma de provimento comissionada desses cargos. E agora vamos conhecer os projetos de amanhã da 16ª sessão ordinária. São 4 projetos a serem votados. Você acompanha aí, então, os projetos da ordem do dia de amanhã. Nós temos, então, um projeto de intérprete de Libras na recepção da Câmara de Jacareí. A autora é a Sônia Patas da Amizade. Esse projeto da vereadora Sônia recebeu parecer contrário do jurídico da casa, recomendou arquivamento, porque, segundo o jurídico, esse projeto tem vício de iniciativa. Quer dizer o seguinte, quem pode propor esse projeto de colocar ali uma pessoa especializada em Libras na recepção é apenas a mesa diretora. A vereadora, como não faz parte da mesa, não poderia propor isso. Então o jurídico da casa recomendou o arquivamento. Vamos ver se amanhã a Sônia vai retirar o projeto ou vai fazer alguma emenda para substituir. E no projeto eles ressaltam que aqui na Câmara tem 2 servidores que são formados em Libras que poderiam atuar na recepção ajudando, né, enquanto não contrata uma pessoa, né? Ah, tá. Então, quer dizer, a ideia não foi descartada. Então tem umas questões formais do projeto que apontam aí, que fazem com que ele não seja viável do ponto de vista da formalidade. A proposta é uma proposta boa, só que segundo o jurídico, quem tem que propor isso é a mesa diretora. Então o Cimar, a doutora Márcia e o Abner. Tá, vamos continuar vendo então os projetos ali. Nós temos também o projeto de lei 20 de 2017, que trata da desafetação
de áreas de bens de uso comum. O autor desse projeto é o prefeito Isaías Santana. Rodrigo, desafetação, sempre tem algum projeto aqui na Câmara em relação a isso e é um pouco complicado entender o que é uma desafetação de uma área pública. A desafetação é o seguinte, é uma área da cidade que por um motivo qualquer a prefeitura não viu que existia ali, e aí o morador pode requerer à prefeitura a posse dessa área. Nesse caso do projeto de amanhã, o morador chama Ananias Santos, ele entrou com um pedido na prefeitura, numa rua chamada Manuel Preto, número 34, no bairro Cidade Nova Jacareí, é do lado da casa dele, já faz muito tempo isso, e quando a prefeitura foi fazer o mapeamento, não viu essa área ali. Então, esse projeto vai oficializar a investidura, que no termo investidura quer dizer a posse. A prefeitura vai dar posse desse terreno para esse senhor Ananias. Ele não pode simplesmente se apropriar desse terreno, é preciso que passe aqui pela Câmara e seja votado porque é um patrimônio público. É um patrimônio público, então pública. A votação tem que ser dos vereadores, por maioria, e vai tornar oficial a posse pro senhor Ananias dessa área na cidade de Nova Jacareí. Muito bem, vamos continuar aí vendo então os projetos. Nós temos o projeto de lei 16 de 2017, o tema são informações sobre o tempo de espera e número de pacientes aí nas unidades de saúde. O autor é o vereador Dr. Rodrigo Salomão, do PSDB. Esse projeto, nós temos essa legislação, né, temos algum pessoal da saúde, vários projetos, não só dos vereadores que são médicos, mas muitos projetos na área da saúde já ao longo desses meses, né, Rodrigo? Isso, esse projeto do vereador Rodrigo também quase sofreu o parecer contrário do jurídico, porque o projeto, no texto oficial do projeto, recomendava que apenas as unidades particulares tivessem esse monitoramento de tempo e espera por meio eletrônico. Não falava nada das unidades municipais. Aí o jurídico disse que não pode apenas escolher uma determinada área, sendo que a outra vai ficar livre. Então, esse projeto tem um substitutivo, o vereador Rodrigo arrumou isso. Aí, a partir de agora, são as unidades básicas do município e também as particulares, que vão ser obrigatórias colocar o tempo eletrônico de espera dos pacientes também. Você vai lá, pega a sua fichinha e você vai acompanhar quanto tempo você está aguardando. E existe uma limitação de tempo também prevista em lei? Mínimo? Não, no projeto não está especificado isso. A partir da hora que for aprovado e sair no boletim oficial, as unidades básicas têm 90 dias para se adequar a essa lei. Quem não se adequar na primeira visita de fiscalização vai receber uma advertência. Na segunda visita está proposta aqui uma multa de 20 VRMs, que é o valor de referência do município. Muito bem. Bom, e a gente tem mais algum projeto? Temos 4, né, ao todo? Isso, 4 projetos. Então, o último projeto, que é o projeto de lei 37 de 2017, ele é um projeto de utilidade pública à Associação Cantinho da Ceci. A autora é a vereadora Sônia Patas da Amizade, do PSB. Então, semana passada tivemos 2 utilidades públicas, né, 2 projetos de utilidade pública, um para a Associação dos Ex-Combatentes e também para os Doutores Coloridos, na semana passada. Essa semana temos mais um projeto. O que é uma utilidade pública, Rodrigo? Quando uma entidade ela ganha o título de utilidade pública, o que acontece com ela? Ela pode fazer parte da legislatura oficial do município, né? Ela fica isenta de pagar algumas coisas, pode propor campanhas oficiais em parcerias com o poder público. Então, a utilidade pública atinge ONGs, na maioria ONGs que não têm fins lucrativos, para ajudar exatamente no crescimento. Consegue acessar também recursos públicos, né? Tem alguns recursos, né, em nível federal, estadual, que você precisa ser de utilidade pública também para acessá-los. Isso, e tornando utilidade pública, fica muito mais fácil para a ONG ou para algum outro tipo de serviço funcionar aqui na cidade, né? A Cantinho da Ceci, a gente já fez um programa colaboração sobre a questão dos animais na cidade. É uma entidade que aí recolhe e cuida de animais abandonados, né? Então, presta um trabalho, já que na cidade nós não temos um canil municipal, então esse trabalho ele acontece muito com o apoio de organizações como essa. Então, amanhã a vereadora está propondo, então, o título de utilidade pública para o Cantinho da Ceci. Bom, esses são os projetos de amanhã. A partir das 9 da manhã, você confere, então, a sessão de Câmara ao vivo aqui no plenário da Câmara. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco estará conosco o investidor Gil Duchamp, que vai nos falar de investimentos e empreendedorismo em tempos de crise. Bom dia, Jacareí, volta já.
Bom Dia Jacareí está de volta e já conosco aqui o administrador de empresas, Gildo Chan. Bom dia, Gildo. Obrigado por estar aqui. Primeira vez aqui na TV Câmara Jacareí. Bom dia a todos. Bom dia, Elton. Bom dia, Patrícia. Verdade. Bom dia aos telespectadores. É um prazer estar com vocês. A gente vai falar com você sobre investimentos, né? A gente vive num momento de crise, muitas pessoas nesse momento também se reinventam, né? Algumas pessoas acabam perdendo o emprego formal e aí vão empreender. Mas um ponto importante são aqueles que já estão no mercado, né? Aquelas comerciantes, empresários, e tem que se manter vivos no mercado. Isso. É muito diferente esse equilíbrio entre quem quer começar um negócio e quem já está e tem que se reinventar no dia a dia? Sem dúvida, Elton. Eu acho que assim, uma grande diferenciação que a gente precisa fazer hoje em termos de investimento é justamente isso. Quem já está presente no mercado, há quanto tempo você está no mercado e quem quer entrar no mercado. Então, vou dar um exemplo muito claro para você. Meu pai foi um grande exemplo de empresário que não se renovou. Ele veio ao Brasil, né, veio da China, imigrante e tal, aprendeu a ser comerciante com a vida, nunca estudou para isso e chegou num determinado momento, a gente vendia refeições PF, Marmitex, que era muito comum na época, e nós chegamos a vender 600 refeições por dia aqui em Jacareí. E veio o advento, depois de um tempo, da comida por quilo. E meu pai não se atentou com respeito a isso, que a gente pode pagar só pelo que a gente come. Eu não tenho necessidade de pegar um PF e deixar metade para fora e pagar por aquilo. E ele não viu isso. E ele já estava há mais de 20 anos no mercado. Bom, o resultado disso foi que ele faliu. Então, por mais que a gente tenha presença no mercado, a gente precisa ficar realmente atento ao que a gente deve investir, não só em termos financeiros, mas em termos de conhecimento. Então, isso é para quem já está. Para quem está começando e acabou de abrir um negócio, eu diria para você o seguinte: o primeiro fator decisório para a gente poder abrir um negócio é chamado paixão. O que você sabe fazer, o que você gosta de fazer. Você sabe por quê? Porque vai ter um dia que você vai trabalhar e vai estar chovendo. Vai ter um dia que você vai trabalhar e vai estar um frio desgraçado. E você tem contas para pagar naquele dia e aquele negócio que você está fazendo foi um amigo, normalmente é cunhado, eu brinco, a conversa de cunhado no domingo, que te indicou. Você não queria fazer aquilo, aí vai o cunhado no domingo, no almoço, dá uma sugestão, você vai e investe na ideia do cunhado. E nesse dia você fala, por que eu ouvi o meu cunhado? O que eu estou fazendo aqui? Quando você gosta do negócio, você está começando, você fala, não, é isso que eu amo fazer. Eu sempre fiz torta de frango. Eu amo fazer isso, então eu vou esperar mais um pouco. Isso para mim não é um sacrifício, é um prazer. E aí é para quem está começando. E para quem vai investir, eu diria para você o seguinte, analisa as possibilidades, todas as possibilidades, antes de você colocar o pé na rua. Porque o mercado hoje, ele é muito cruel. Ele tá muito exigente de quem abre o negócio. Então não dá de um dia para a noite para a gente ter o retorno, porque as pessoas abrem, colocam todas as suas economias, né? Normalmente alguns demitidos, pega fundo de garantia, quita um carro, vende esse carro, coloca tudo e acha que no dia 2 da abertura, porque no dia 1º é a festa, né? Então no dia 2 eu vou arrebentar e vou vender tudo. E não acontece, infelizmente não acontece. Então essa diferenciação tem que existir. Há quanto tempo você está, qual é o teu negócio, ou se você quer abrir um negócio. Júlio, é possível encontrar uma oportunidade depois da crise, né? Muitas empresas começaram por meio da crise, né? Porque na crise você precisa sair da sua zona de conforto para se reinventar, né? Eu diria para você o seguinte, Patrícia, que nas crises, aliás, aparecem as maiores e melhores oportunidades do mundo. É quando a gente tem dificuldade que a gente é mais criativo. Já percebeu isso? Sim. Quando normalmente a gente não tem dinheiro, que a gente começa a pensar, pô, qual barzinho que eu vou, né? O que eu vou poder comer, o que eu vou poder fazer. Então, assim, a crise, para mim, ela é um grande fator de criatividade. De verdade. Então, quem não se mexe, quem se incomoda com isso, quem está plenamente pesquisando, é que vai conseguir, na crise, melhores negócios. Não ir para o trivial. Normalmente a gente tem uma tendência de olhar para o vizinho, né? Isso é muito comum. Puxa vida, meu vizinho montou uma loja de pneu, eu nunca mexi com isso, mas está ganhando dinheiro. Aí eu vou e abro uma loja de pneu. Não, mas peraí, cara, o que você sabe disso? Então, a crise, ela faz com isso. Qual é a diferença para o vizinho, né? Por que ele vai em você e não nele? Entendeu? Esse é o ponto. Bem, a gente está falando de investimentos. Você já ouviu falar de investidor anjo? É justamente uma pessoa física ou jurídica que, sem virar sócio, faz um investimento com seu próprio capital em startups, ou seja, em ideias inovadoras de empresas que estão começando.
mas que tem grande chance de dar muito certo, como o Google e o Uber, por exemplo. Veja mais sobre o investidor anjo na reportagem do nosso arquivo. Estamos numa sala de reunião. Hoje ela está vazia, mas normalmente vários empresários e investidores se reúnem aqui para discutir investimentos e negócios. Mas e quando você não tem essa estrutura? Ainda é apenas um empreendedor com uma ideia brilhante, algo novo, inovador e que você acredita que pode dar muito certo. Empresas como Google, Facebook, Twitter, Uber, com certeza você conhece muito bem. Mas você sabia que elas começaram de uma simples ideia, como startups? Os startups significa começar algo, normalmente relacionado com companhias e empresas que estão no início das suas atividades e que buscam explorar atividades inovadoras no mercado. Mas para começar algo novo, ter uma ideia nova, é preciso ir além de criação e planejamento. É preciso de parcerias e de investimentos. O jovem William sabe muito bem o que isso representa. A grande sacada é você solucionar um problema. Se existe um problema na sociedade ou, sei lá, em qualquer outro setor, e você conseguir solucionar esse problema de muitas pessoas, acho que isso é o grande segredo, né? Aplicativos hoje que solucionam problemas são os que de mais sucesso, né? O projeto do William é uma dessas ideias novas, ainda não realizada por ninguém, e que pode, no futuro, se bem executada, tornar um grande sucesso. O aplicativo desenvolvido por ele pretende ajudar os turistas a conhecer as comunidades, conhecidas como favelas, nos grandes centros. A iFavela é um projeto que nós tivemos uma ideia, né? Nós fomos viajar até o Rio e lá, né, nós vimos a favela, né, da Rocinha e vimos uma dificuldade, que dentro da favela nós não encontramos pontos de comércio na internet. Não existe, né? Existe alguns, mas são poucos, né? E não são completos. Então a ideia do iFavela seria essa, unir a comunidade, né? Colocar todos os pontos de comércio dentro do iFavela, eventos, em geral, né? Tudo que tivesse na comunidade ia estar dentro do aplicativo. Seria mais para unir a comunidade. Mas para esse projeto acontecer, ele precisa de ajuda. E é aí que entra o investidor anjo. O projeto, aprovado pelo Senado, criou a figura do investidor anjo, que pretende ajudar os novos empreendedores. O investimento anjo pode ser uma pessoa física ou jurídica, que poderá fazer investimentos sem se tornar sócio da empresa. Esse investidor não terá direito à gerência nem voto na startup, mas também não responderá por nenhuma dívida. Ele será remunerado pelos seus investimentos por até 5 anos, conforme o que for definido em contrato. O capital poderá ser resgatado depois de 2 anos e, além disso, em caso de venda da startup, ele terá direito a comprar com preferência. Você conseguir apoio é até fácil, só que você tem que ter uma equipe, você tem que estar mais organizado, você tem que começar bem, né? Só que o começar é o difícil, né? Porque a gente, quando começa, a gente não tem apoio nenhum, né? A gente tem que acreditar num sonho, a gente tem que gostar muito do que a gente faz e tem que ter muita dedicação, né? Então, essa é a parte mais difícil. Se você conseguir fazer tudo isso com uma boa equipe, um bom trabalho, ter um plano de negócio muito bom, você consegue encontrar um investidor. Hoje em dia existe uma grande dificuldade de se começar um negócio, né? E muitas vezes você tem uma boa ideia, você tem um projeto legal, mas você tem dificuldade de encontrar quem invista, que não tenha assim aquela vontade de administrar o negócio junto com você. Lá fora é um modelo de negócio muito comum, que já existia, e aqui no Brasil está chegando com bastante força agora, e é algo que é bom que esteja chegando aqui com força, porque vai dar um grande up assim, né, no mercado empreendedor, para que os jovens também percebam que eles também podem criar projetos, podem ter negócios, né, gerar um negócio,
começar um negócio com a ajuda, né, iniciando como uma startup com a ajuda do investidor anjo e de outras pessoas que possam contribuir também. Para a Lígia, este é o momento para os jovens investirem em startups. E eu acredito que isso vai dar uma motivação a mais para que os jovens realmente entrem nesse mercado e consigam criar novas startups. E nós temos aí grandes empreendedores despontando no mundo, aparecendo aí em grandes revistas. Eu acho que agora é a hora deles, né, tomarem a coragem e investirem nas startups. Você se lembra no começo da reportagem quando o William disse que não é difícil achar um investidor? Sabe por quê? Porque o retorno de um investimento numa startup é sem limite. Startup. Muito bem, vimos aí a matéria do Haroldo Moser, matéria do arquivo aqui da TV Câmara. Ô Gildo, o investidor anjo, ele é diferente do cara que aporta o dinheiro e fica sócio. Você também atua como investidor anjo? E o que é uma startup também, para ficar bem claro? É completamente diferente, Assim, você tem... a diferenciação do anjo e do sócio é que o anjo, ele acredita numa ideia e no retorno de investimento que ela tem com um risco que é totalmente gerenciado por quem criou a ideia. Já numa sociedade, você participa do dia a dia disso, né? Você opina ali nos destinos da empresa. Exatamente. O anjo só põe dinheiro. O anjo, ele só põe dinheiro. Ele acredita numa boa ideia, ele consegue enxergar que aquela ideia tem um futuro, que não é uma garantia de retorno, tá? E aí ele aporta um capital em cima daquela ideia com uma determinada taxa de retorno, que, óbvio, ele está acreditando que a taxa de retorno vai ser muito maior do que a que ele tem numa bolsa de investimento, por exemplo, né? Numa carteira de investimento. Então, se a carteira dele é uma carteira miscigenada, ele tem vários dinheiros em vários locais, ele fica muito tranquilo em fazer um aporte numa startup, porque aquilo faz parte do risco da carteira. Agora, o que é complicado? Às vezes o anjo, que se diz anjo, ele só tem aquele dinheiro. E aí ele aporta em você. Então, mesmo sendo anjo que tem um contrato que rege isso, que ele não tem autoridade, ele exerce um poder de pressão psicológica muito grande, porque afinal de contas ele só tem aquele dinheiro. Então, o que eu diria é o seguinte, não obstante o anjo procurar boas empresas, quem está captando também tem que saber de quem está captando. Porque por mais que a pessoa tenha lá um regimento contratual que diga que o anjo não tem domínio sobre o negócio, há uma pressão psicológica do anjo pegar o telefone e ligar para você e falar, cadê meu dinheiro? Né? Você é louco, por que você está fazendo isso? Não, mas você só é anjo. Tudo bem, eu sou anjo, mas eu posso falar. Né? Então, assim, o cuidado do anjo é assim que das empresas, ao buscarem anjo, das startups, é que vá ao mercado e veja anjos profissionais. A gente brinca de anjo, né? Mas há empresas conceituais, há eventos monumentais a respeito de apresentação de startups e anjos profissionais que, inclusive, se você tiver alguma dificuldade, ele tem uma equipe que assessora essas startups para que haja garantia do investimento, do retorno, né? Então, assim, a grande diferença do sócio é que o sócio está no seu dia a dia. Ele entra e vai participar. O anjo, ele fica de fora. Os mais profissionais ficam muito de fora, que é o retorno. Os não tão profissionais, ele vai te pressionar para que se haja esse retorno no período que está prometido no contrato. E qual é o modelo de negócios atrativo aos olhos dos investidores, assim, que vocês observam que tem potencial de crescimento? Inovação, Patrícia. Isso é sem dúvida. Se você for olhar no range das bolsas, as que dão mais valor, as que se valoram mais ao longo do tempo e as que dão o IPO mais rápido, que é a oferta de ação pública no mercado, são aquelas que têm uma capacidade de inovação, como a gente estava falando hoje, né? Uma novidade no mercado, porque isso garante, por exemplo, o boom de explosão em tempo rápido, não garante longevidade, tá? Vou dar o exemplo para vocês que vocês conhecem, todo mundo aqui já teve Orkut, né? Então, e aí, quem aportou no começo do Orkut, né, ganhou muito dinheiro, né? E teve um excelente retorno, e depois quebrou. Né? Então, a inovação, ela traz inspiração para que se haja um ganho de mercado muito bom, muito rápido. Algumas coisas são duradouras? São. Se você olhar, por exemplo, nós temos alguns equipamentos de bens duráveis que são sensacionais, né? Que vão ficar ad eterno aí, né? Toda hora a gente vai se esbarrar com esse troço por aí. Né? Então, quem aportou no iPhone, por exemplo, a hora que a Apple estava desenvolvendo,
né? Pô, o cara não vai sair nunca mais, porque sabe que tem investimento constante. Mas em compensação, o exemplo que eu dei, quem aportou no Orkut e continuou, quebrou. Verdade. Isso é interessante, que essa capacidade de inovação, o tempo da inovação parece que está menor, né? Você tem que inovar numa velocidade. Quando a gente fala em inovação, a gente está quase sempre falando de informática, de tecnologia, né? Que é muito mais rápido. Então, uma ideia inovadora hoje, em 2 anos, ela já pode estar superada, né? Pode estar ultrapassada. E como é que o empresário ele se mantém nesse jogo? Quais os caminhos que ele tem para estar sempre inovando, sempre recebendo informações e se colocando no mercado assim de volta? Né? Então, isso é importante, Elton. Assim, toda equipe que tem uma vocação para Angel, ela é multidisciplinar, né? Então, ontem mesmo eu estava lendo uma reportagem de uma amiga minha que está na Renault, a Cristina Cavamoto. A gente trabalhou junto na Companhia de Notícias em São Paulo, e hoje ela estuda diversidade pelo mundo. A Cristina é uma pessoa que ela fala 5 idiomas e ela foi contratada pela Renault, na matriz da Renault, para estudar diversidade. Olha onde a Renault foi, né? Então, o que a Renault está fazendo, né, em termos de desenvolvimento? Ela estuda a cultura local, ela estuda a economia local, ela estuda os hábitos locais para desenvolver um automóvel que se encaixe naquele local. Bom, a Renault não é uma montadora, ela não é uma fábrica de venda, ela não devia se preocupar com design, motorização, né, cor. Não, ela está preocupada com o que você consome na ponta. Então, assim, a equipe de Angel, quando é uma empresa de porte, quando é uma empresa sólida, ela é multidisciplinar. Então, ela vai pegar o teu produto, ela não vai avaliar só qual é o grau de tecnologia embarcada naquilo. Ela vai usar toda a força para saber a aplicabilidade. Porque, às vezes, não é a complexidade que determina o sucesso de um produto. Muitas das vezes, até a simplicidade. É muito mais a aceitação do que a complexidade. Então, assim, quão aceitável e quão utilizável, né, e quão duradouro é esse produto no mercado. Mesmo se ele for um produto que vai começar a ter começo, meio e fim muito rápido, mesmo assim ele pode ser um produto de sucesso. Ele pode surgir, arrebentar e sair do mercado, né? Ou, como eu falei para vocês, ele pode ser um produto de um bem durável, que ele pode ficar eternamente aí nos nossos lares, né? Ninguém se vê mais dentro de casa sem a TV, ninguém se vê mais sem o celular, né? É absurdo isso, mas a gente vai chegar um momento que a gente vai ter mais celular do que população. Nos países mais desenvolvidos isso quase que acontece, porque as pessoas têm 2 celulares, né? Nos Estados Unidos, eu tive lá em setembro passado, tinha celular no carro já. Os carros já estão vindo com o seu celular próprio. A gente andava e todo mundo dentro do carro tinha um Wi-Fi livre, que era o celular do carro. Então, quer dizer, o dono do carro, ele tinha o dele, mais o celular do carro. Já estamos começando a ter mais de um. Então, isso é bem durável. Aí, uma startup que apostou nisso, que é muito mais difícil, porque requer projetos monstruosos, investimento muito grande, talvez ela ganhe muito mais por mais tempo, mas ela também tenha que ter um pouco mais de paciência. Vamos dar uma pausa na conversa com o Gildo para falar da campanha de vacinação contra a gripe. O dia D da vacinação contra a gripe ficou aquém da expectativa em Jacareí, realizado no último sábado, quando as 15 unidades de saúde da família e as 2 unidades básicas de saúde ficaram abertas o dia todo para realizar a imunização. 3.612 pessoas foram vacinadas, segundo os dados da Secretaria de Saúde. Esse número fica longe da meta, que era atingir 10 mil pessoas. A Secretaria identificou que até o momento, mães de crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes não procuraram os postos de vacinação como esperado. Em 2016, o dia D atingiu 6.700 pessoas em Jacareí. Confira no link mais informações sobre a vacinação. Já começou em Jacareí a campanha nacional de vacinação contra a influenza, a gripe. Eu estou com o Ricardo Buchaú, que é diretor de Vigilância e Saúde aqui de Jacareí, que tem mais informações pra gente. Tudo bom, Ricardo? Para reforçar essa campanha, ela está dividida em 5 etapas, é isso mesmo? É verdade. Nesse ano o Ministério da Saúde dividiu em 5 etapas, começando com os profissionais de saúde que trabalham nos hospitais e concluindo com uma novidade, que é na 5ª etapa entram os professores também esse ano. Neste momento nós estamos na etapa 3, né, já indo para a etapa 4, é isso mesmo? Isso mesmo. Ontem foi iniciada a etapa 3 com a vacinação das gestantes e das puérperas.
Tá ótimo. Para reforçar, Ricardo, por que é importante tomar essa vacina? Por que é importante conscientizar as pessoas da importância dessa vacina? As pessoas que estão envolvidas com essas etapas, que estão envolvidas com esse programa de vacinação, são pessoas que estão, de alguma forma, suscetíveis a esses vírus de influenza. É muito importante que elas sejam vacinadas para se resguardarem desse risco, dessa ocorrência dessas doenças, mas é importante também que a gente deixe claro que além da vacinação, não só essas pessoas, mas todo mundo deve continuar adotando os hábitos de principalmente lavar muito bem as mãos a toda hora, a todo momento. Essa é a melhor prática para se ficar longe dessa gripe. E existe alguma contraindicação dessa vacina? Existe sim. Pessoas que tenham alergia a ovo devem evitar a vacinação. E então, para reforçar, onde as pessoas podem tomar essa vacina? Todas as unidades básicas de saúde? Isso, não só as unidades básicas de saúde, mas as unidades de saúde da família também. São 17 unidades operando aqui em Jacareí, atendendo a população para essa vacinação. Então, para reforçar, até quando é possível tomar essa vacina? E no mês de maio também tem uma programação especial, né? É isso mesmo. Embora a vacinação vá até o dia 26 de maio, que é o último dia previsto dentro do Programa Nacional de Vacinação, no dia 13 de maio está agendada uma data especial, o dia D da vacinação, onde se pretende alertar toda a população que ainda não tenha feito, que procure um posto para se vacinar. Ótimo, muito obrigada pelas informações, Ricardo. Então, sempre importante ficar atento à data e ao prazo de vacinação. Lembrando que dia 26 de maio é o prazo final para a vacinação nas unidades de saúde aqui de Jacareí. Maiara da Mata para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Muito bem, você que ainda não se vacinou, fique atento até o dia 26 de maio, a vacinação contra a gripe na cidade de Jacareí. Vamos agora saber as novidades de nossos atletas e equipes locais na agenda esportiva com Daniela Santos. Olá, tudo bem? No sábado, dia 13 de maio, aconteceu a fase regional de tênis de mesa em Jacareí. A competição aconteceu no Educamais Centro e as equipes masculina e feminina aqui da cidade eliminaram os adversários das outras cidades aqui do Vale do Paraíba e Litoral Norte e serão as únicas representantes da modalidade na competição estadual, que acontecerá em Presidente Prudente. Os jacarienses bateram os representantes da vizinha São José dos Campos e Paraibuna na fase subregional. Já na fase regional, eliminaram os participantes das cidades de Lorena, Cruzeiro, Caraguatatuba, Ubatuba e Taubaté. A equipe masculina de Jacareí é formada pelos atletas Thomas Sakata, Felipe Monteiro, Victor Yui e Bruno Moura e vai em busca do tetracampeonato na competição estadual. Lembrando que a cidade venceu as 3 últimas edições do torneio. E já a equipe feminina, que é formada por Nathalie Duarte, Joyce Barroso e Luciana Amorim, também irá até Presidente Prudente em busca deste título para a cidade. E no aguardado clássico regional entre São José dos Campos e Jacareí Rugby, que foi disputado no sábado, dia 13 de maio, deu um empate. A partida foi disputada ponto a ponto e no finalzinho de jogo o Jacareí conseguiu um empate e o placar ficou em 19-19 para cada lado. O jogo foi disputado na casa do adversário. Agora, o Jacareí entra em campo novamente no dia 20 de maio, que é um sábado, contra o Poli, no campo balneário, aqui mesmo na cidade. E com esse resultado, o time de Jacareí continua na 3ª colocação do Campeonato Paulista, totalizando 21 pontos. Este resultado manteve ambas as equipes na zona de classificação, mas não foi o suficiente para que elas se classificassem para a segunda fase. E estão abertas as inscrições para a primeira corrida noturna aqui de Jacareí. A corrida acontecerá no dia 8 de julho, que é um sábado, com largada a partir das 7 horas da noite, lá no Parque da Cidade. E as inscrições podem ser realizadas pelo site www.minhasinscrições.com.br. E por hoje é só, pessoal. Uma ótima semana a todos. Tchau! Muito bem, muito obrigado, Daniela, pelas informações. A gente vai seguir aqui conversando com o administrador de empresas, o Gildo Chan. Estamos falando sobre investimentos, sobre economia, sobre manutenção de negócios, né, Gildo? Hoje, existe um perfil também de cada cidade, um perfil de negócios. Você falou de fazer aquilo que a gente gosta, né?
mas às vezes você gosta muito de alguma coisa, mas abrir um negócio relacionado a esse teu gosto pessoal não necessariamente representa sucesso, porque tem o mercado, tem outros fatores que devem ser levados em consideração. Concordo, Elton. E aí também vai uma segunda pesquisa do teu lado. É assim, o fazer o que você gosta é o primeiro ponto. Se você está numa região que não comporta, de repente, aquele negócio que você de verdade gosta, eu vou parafrasear o meu pai, né, que era chinês, e ele fala assim, o chinês vai onde está o dinheiro. Né? Então, eu estou falando aqui puramente de negócios. Então, vamos esquecer o lado emocional, espiritual, tuas raízes. Ah, eu gosto de fazer doce de banana. Poxa vida, mas nossa região não consome, não tem. Então, ou eu mudo de região, ou eu estudo um outro negócio. Há um bom senso comum que a gente precisa ter para saber se também, né, não correndo com ingenuidade, a região que a gente está vai comportar aquilo. Eu dou sempre o exemplo, né, sempre o exemplo de uma sex shop em Santa Branca. Então, assim, não que Santa Branca não comporte, gente, mas a chance de uma sex shop dar certo em Santa Branca é infinitamente menor do que em Campinas, do que em São Paulo, né? Pode ser que aconteça, gente, pode, mas, puxa vida, né? Vamos ter um pouquinho de bom senso com respeito a isso. Agora, se eu de fato gosto muito daquilo, eu sei, eu consigo entender que eu tenho um know-how para aquilo que eu quero montar, um conselho, vai para uma região que tenha potencial de ser seu consumidor, que provavelmente você vai ter um negócio de sucesso por lá. Mas aí tem uma dimensão também que a gente está falando de inovação, de arriscar. Às vezes acontece também de um negócio que parece que é completamente inviável, porque não existe nada naquele segmento, e você arriscar e de repente aí você emplaca justamente porque você está oferecendo algo que não existia antes. Acontece isso? Acontece demais, né? Acontece demais. Mas aí, em business a gente não fala que a gente conta com sorte, mas ao longo do tempo, e a maturidade nos traz isso, a gente conta assim, com sorte. Tem alguns fatores que assim, pô, é estrela, né, que a gente fala. Esse cara tem estrela. De vez em quando surge isso sim, né? Algum negócio que é extremamente inovador, né? E aí é fundado numa região que não tem potencial para abarcar todo aquele negócio. E aí, mais legal ainda, você acaba atraindo gente de outras regiões, inclusive. E aí eu vou até falar com vocês que vocês já vivenciaram isso. Às vezes um amigo seu fala assim, rapaz, vai lá em São Bento de Sapucaí, tem um restaurante lá que é sensacional. Ah, vou fazer uma propaganda aqui. Guararema, tem um Mirante. Gente, se a gente fosse analisar o plano de negócios do Mirante, quando ele foi fundado, e para ver o Mirante do Paraíba, que é esse restaurante hoje, é sensacional. Guararema não comporta de forma nenhuma um restaurante daquele tamanho, com a capacidade, com a produtividade que ele tem. Mas o que eles conseguiram com esse modelo de negócio? Atrair pessoas de outros lugares. Então acontece, Elton? Claro que sim. Óbvio que sim, mas a chance disso acontecer é muito, infinitamente menor do que um negócio em que você estude a tua paixão com a proximidade do teu público, com o consumo, a capacidade de absorção da região com relação a esse negócio. E como a gente estava conversando aqui, você falou, quanto mais específico for o seu negócio, menor a chance de dar certo, né? Então, é assim, quanto mais restrito, na verdade, restrito, né? Não é específico, porque às vezes você pega... a especificidade, ela traz para você uma limitação, né? Então, assim, quanto mais você for um negócio dirigido para um determinado público, ele não for um negócio genérico, puxa vida, mais chance, não é que você tenha um fracasso, mas muito mais trabalho você vai ter que ter, porque você vai ter que descobrir quais são as pessoas que consomem aquilo, né? Ah, eu gosto de carne de cordeiro que é criado com capim, gordura... Quantas pessoas têm a possibilidade de consumir aquilo? Então, você restringe muito. E o outro lado também, Patrícia, é extremamente complicado, porque se você colocar uma coisa muito genérica também, o mercado está cheio. Né? Eu dizia isso, vou criar uma sandália de borracha. Peraí, tem rádio, tem Havaianas, tem... Então, tanto o tão genérico quanto o tão específico, eles são extremamente complicados. Você precisa achar um meio termo nesse negócio. Muito bem. Gildo, alguma dica para quem está hoje tentando se manter no negócio, está querendo ampliar?
tem uma dica para quem está Várias, Elton, tenho. Hoje eu quero falar para as pessoas que já têm negócio que é bem mais o momento que a gente está vivendo agora, né? Não de quem está querendo abrir, porque eu acho que o momento de abertura ele é um momento de cautela extrema nessa fase que a gente está vivendo da economia. Mas eu quero falar com você aí que está com um negócio funcionando. Muitas vezes a gente acha que investimento ele tem que ser financeiro, em equipamento, em infraestrutura. E às vezes não é isso. Às vezes investimento ele passa pela capacitação do próprio empresário. Então olhe para dentro do seu negócio, olhe para dentro de você mesmo. Veja quanto tempo você não faz um curso, veja quanto tempo você não se atualiza, veja quanto tempo você não lê uma notícia a respeito de como estão as coisas na economia. Porque a alienação, ela traz ingerência. A alienação, ela traz uma falta de gestão que de repente isso está prejudicando o seu negócio. Então o investimento ele passa por isso, pela capacitação do próprio proprietário. Isso eu não estou falando em nível de gerência, eu estou falando dos donos de negócio hoje que tem pequenos negócios, gente. Salão de beleza, cabeleireiro, padaria, barzinho. Há quanto tempo você não sentou para avaliar suas contas, fez seu fluxo de caixa? Aliás, você sabe o que é um fluxo de caixa? Você sabe o que é receita, despesa, para você poder calcular lucratividade, para saber se você está tendo lucratividade, né? Então, a grande dica que eu dou hoje é isso, assim, invista em você. Invista em você. Já estou com um negócio aberto, não tenho mais o que fazer, né? Eu preciso tocar esse negócio. Vá atrás de conhecimento. Eu digo sempre isso, ganha mais primeiro quem investe em si, não no próprio negócio. E infelizmente daí a gente passa a ter um monte de business que estão por aí perdidos, completamente perdidos. Você pergunta para as pessoas, elas estão empurrando com a barriga, como diríamos, né? É um dia após outro, e não vai dar valsa, no final das contas dá sempre negativo. Até o ponto que ela começa a queimar o patrimônio que ela construiu ao longo da vida inteira, que é uma judiação, né? Porque aquele negócio ele se torna um filho. E aí como é que eu vou deixar meu filho morrer? Peraí, eu tenho um carro aqui, então deixa eu colocar mais um carro. Não, mas peraí, eu tenho uma casa. Não, mas essa casa eu demorei anos, eu demorei uma vida para construir. Não, mas eu vou pôr porque eu preciso fazer estoque. Não, você precisa se capacitar primeiro, você precisa entender. É preciso sair da zona de conforto. Muito, Patrícia, sem dúvida. E os recursos humanos, Gildo? Isso é um ponto também importante, assim, né? Os seus funcionários, a capacitação dos seus... A gente vê alguns lugares que tem muita rotatividade ou atendimento que não tem uma qualidade. Eu costumo pensar que isso sempre é responsabilidade do empresário, porque ele precisa capacitar o funcionário, né? Senão o resultado é esse, né? Ô Elton, esse é o principal ponto hoje. A gente está vivendo uma sociedade puramente emocional. É engraçado isso, muita gente fala do cognitivo, e eu dou muito valor ao cognitivo, sem dúvida, né? Acho que a capacitação técnica, ela está aí e ela precisa ser respeitada. Mas a gente está vivendo uma sociedade extremamente emocional. Por incrível que pareça, quanto mais isolado eu fico, mais emocional eu sou. Porque eu não consigo extravasar essa relação num meio. E aí quando eu sou colocado no meio, né, que é a empresa que eu estou trabalhando, eu não consigo me comportar. Por incrível que pareça, é isso, né? Então os conflitos das pessoas dentro dos negócios, eles estão cada vez maiores. Cada vez maiores. E é engraçado isso, porque antigamente, quando havia os conflitos, eu vejo isso muito nos restaurantes que a gente tinha com meu pai, eles eram logo limitados, eles eram logo encerrados, porque não havia muita amplitude do debate. Né? Meu pai era o proprietário, o funcionário fez alguma coisa que estava contra o negócio, né? Então, do tipo, eu errei numa receita, meu pai, não, uma receita é essa. E acabou, fim de papo. Hoje não, hoje com o advento da comunicação, que eu acho muito bom, que eu acho muito legal, que eu acho muito importante, você está dando muito poder para muita gente poder argumentar porque não fez. Né? Então assim, poxa vida, você deveria ter feito 10 tortas, vamos voltar ao exemplo da torta. Mas eu acho que vende 3. Não, mas peraí, o negócio é meu, eu sei quanto vende, eu sei como tem que ser feito. Não, mas a minha avó ensinou que a torta de frango, que você põe aqui Ajinomoto, não pode pôr Ajinomoto. Você põe aqui sal, não pode pôr. Não, mas peraí, a torta é minha. Mas eu vi na internet também. Então, isso está causando um conflito de relação que está quebrando os negócios. Está quebrando, de verdade. A capacitação, de verdade, Elton, é assim, ela é responsabilidade do proprietário do negócio em ofertar, mas também é muito de cada colaborador de querer, até de pedir, até de olhar e falar, puxa vida, eu não estou conseguindo desempenhar bem o meu papel porque está me faltando conhecimento. É uma relação, na verdade. Interativa todo o tempo. É cumplicidade, eu diria até, né? Até esse troço de que negócio é casamento, é a mais pura verdade, gente. Aliás, a gente passa às vezes mais tempo com gente dos nossos negócios do que a própria família.
Né? Então, como é que você vai conseguir interagir com esse povo todo se você não tem uma proximidade, se você não sabe as necessidades da pessoa, se você não capacita essa pessoa, não incentiva essa pessoa a buscar conhecimento, volta ao ponto do conhecimento. Né? Eu diria que as relações interpessoais hoje, dentro de qualquer negócio, menor que seja, até o do eu sozinho, ela é fundamental, porque se você não estiver bem com você também, não funciona. Né? Bom, gente, chega ao fim o Bom Dia Jacareí dessa terça-feira. Eu agradeço a presença da jornalista Patrícia Staffa, do Rodrigo Romero, que esteve conosco aqui no primeiro bloco. Obrigado também à sua audiência. Obrigado, Gildo. Muito obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigado, eu quero agradecer a Patrícia, um convite para você voltar aqui. Vamos falar de outros assuntos. Vai ser um prazer. Vamos falar sobre sócios, vamos falar outras coisas que esse tema também rende muito. E daqui a pouco, ao meio-dia, tem a reprise do Bom Dia Jacareí. Visite o nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, e confira a nossa programação. Curta a nossa fanpage em facebook.com/TV Câmara Jacareí e saiba mais sobre as notícias do Legislativo no site jacareí.sp.leg.br. E hoje, às 8 da noite, o programa TV Câmara Entrevista, apresentado pelo nosso colega Daniel Mendes, vai tratar do tema Reforma da Previdência. Ele recebeu o advogado e especialista Gilberto Silvério para falar sobre as mudanças em discussão e também como funciona a Previdência Social. Nós temos um convite aí para você. Eu sou o Gilberto Silvério e hoje estarei no TV Câmara Entrevista falando sobre reforma da Previdência. Então, Elton, com certeza vai ser um bom debate. Convido a todos a assistir, que nós vamos tirar as dúvidas, né, da maioria da população sobre esse tema tão importante, né, e tão atual nesse momento. Muito bem, então não se esqueça, é hoje às 8 da noite. E amanhã temos sessão ordinária a partir das 9 da manhã, onde serão debatidos e votados os 4 projetos que discutimos hoje aqui no Bom Dia Jacareí. Lembrando que outros projetos podem ser incluídos na ordem do dia durante a sessão. O programa Pré-Pauta vai trazer para você todos os detalhes dessa sessão. O Bom Dia Jacareí volta na quinta-feira. Esperamos por você. Até lá. Deixo aqui, antes de encerrar, o nosso abraço à Cíntia, ao Renato Natali e à Vivian, lá do pedágio. Muito obrigado pela sua audiência.